Olá! Já está no ar em um dos principais tocadores de áudio, o podcast Saperialdi, que aborda temas relativos à antiguidade clássica, como a literatura, a cultura, a história, a arqueologia, dentre outros. O podcast busca trazer esses estudos de uma forma mais dinâmica, fazendo com que o público, em geral, conheça sobre esses assuntos. O podcast é produzido pela Gabriela Moura, que é mestranda em estudos clássicos pelo programa de pós-graduação em letras aqui da UFOP. Ela enviou um vídeo para a gente dando mais detalhes desse projeto. Vamos conferir? Sapere significa em latim ouse saber, e é um projeto onde eu tento trazer conhecimentos e curiosidades da antiguidade. A ideia surgiu em 2018, quando eu descobri que, mesmo sendo uma aluna do curso de letras, eu poderia ter um programa de rádio na Rádio Plural, que é uma web rádio do curso de jornalismo da UFOP. Inicialmente eu tinha pensado em um programa sobre curiosidades históricas e literárias de um modo geral, e fui amadurecendo a ideia. E aí, uma conversa com um professor na época, eu fiquei sabendo que já havia tido uma iniciativa parecida de um programa de rádio específico. Basicamente, a gente tentou unir as iniciativas e, oficialmente, no início do ano de 2019, o Sapere surgiu. Eu participei de toda uma preparação para aprender a produzir, fazendo oficinas de locução, roteiro, edição. A gente gravava, eu e os professores da letras, o Arthur Costrino e o Alexandre Enholon, e da história, o Fábio Faverzani. A gente gravava no estúdio do jornalismo e eu editava o programa lá também. E logo que foi ao ar, acabou se tornando de fato um podcast. Eu achei que o formato ficaria legal para ser postado nas plataformas de streaming. E ao longo do ano de 2019, o projeto se tornou institucional. Eu pude aprender muito a cada episódio, aprender também melhor sobre a própria comunicação, como produzir, divulgar nas redes sociais, experimentando o que dava certo, dialogando com os ouvintes. A Gabriela também contou que o interesse por pesquisar esses conteúdos surgiu quando ainda estava na graduação. Ela aproveitou para reforçar a importância de compartilhar essa temática com a comunidade local. Eu entrei na universidade sem nunca ter ouvido falar de Homero, sem saber absolutamente nada desse mundo antigo, justamente porque não se trata de um conteúdo que está na base curricular da educação básica. E assim que eu passei a conhecer mais dessa literatura, eu fiquei encantada, eu queria saber mais. E até mesmo pensando no próprio português, foi fundamental para mim, enquanto profissional da área, entender a estrutura da minha própria língua, a partir da sua origem do latim. A cada curiosidade eu ficava maravilhada, uma mente assim a mil. Saía contando para os meus amigos, para as minhas amigas de república, ligava para os meus pais. Eu sou professora, né? Eu quero sempre poder passar para frente o conhecimento, eu quero sempre fazer com que quem está ao meu redor possa também aprender, assim como eu, que essas pessoas possam analisar, criticar também. Então, os clássicos são mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar, e também estudar a antiguidade mais a fundo por si é magnífico, ter acesso a séculos e séculos de conhecimento através justamente dessa historicidade. A Gabriela ainda explicou que o podcast está em uma nova fase com uma proposta mais abrangente. Confira. A Sapere voltou em um formato bem diferente, né? Para quem ouve o podcast, a ideia é que as pessoas encontrem uma temática mais abrangente e pensar então como os clássicos podem se inserir nela, ou seja, como dá para partir de algum texto da antiguidade e contrastar com outras culturas e com outras temporalidades. Então, por exemplo, no primeiro episódio, a ideia foi falar da oralidade presente nas narrativas, pensando na Odisseia para a cultura grega antiga e para o povo indígena puri hoje. Esse aspecto oral, da memória e do canto mesmo na formação identitária em diferentes sociedades foi a ideia, essa narrativa macro. E no segundo, a gente já tem mulheres ocupando espaços de poder, então a ideia foi pensar em como isso foi posto em comédias gregas,
mulheres na política, algo que para a época era inconcebível, por isso mesmo que está nessa realidade fantástica da comédia, do cômico, e numa figura real, viva, importantíssima e inspiradora, que é a Angela Davis, que congrega muito bem teoria acadêmica e prática com o ativismo político. E a partir então dessas macrotemáticas, o podcast é só uma porta de entrada para quê? Para o debate, para a reflexão. Por isso que a cada episódio é disponibilizado também uma bibliografia específica para quem quiser se aprofundar mais. Ficou curioso? Você pode ouvir e acompanhar esse podcast pela plataforma digital Spotify, buscando por Saperialdi, ou ainda pelo site radiosaperialdi.wordpress.com. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.